programa de hoje fala sobre a violência que ameaça o Estado de Direito em São Paulo e no Brasil. Melhor e Mais Justo, você sabe, também é transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Nos últimos dias, o governo federal e o governo paulista anunciaram medidas conjuntas para tentar desestruturar a organização de facções criminosas no estado de São Paulo. Na opinião de vocês, essa aliança de inteligência tem capacidade para atingir esses objetivos? Estou trazendo mais esse elemento, mas para agregar a discussão que estávamos levando ao final do primeiro bloco, na qual queria ouvir o Arquimedes, que era da falência, né, do esgotamento do modelo de segurança pública no Brasil. Então, a questão, por exemplo, da integração entre os níveis, entre os entes federativos, União, Estados e municípios, é também um elemento importante. Queria que você falasse do modelo e dessas possibilidades de articulação, de integração, de sinergia entre os níveis dos entes federativos. Bom, primeiro eu concordo que há um esgotamento desse modelo de polícia que nós temos, que deveria ter uma e não duas, né? Uma só militar, só civil? Uma polícia com atividades diferenciadas, como tem em alguns países. Ou seja, unificar as polícias. Unificar as polícias. Acho que nós perdemos a oportunidade na Constituição de 88 e temos que retomar. Agora, tem vários instrumentos para trabalhar integrado, de modo que dá para fazer uma transição tranquila, sem sobressaltos. Primeiro, através do SUSP. O que é o SUSP? É o Sistema Único de Segurança. Que o Estado de São Paulo foi o último estado do Brasil a aderir em 2005. Então, existe uma resistência muito grande e autossuficiência ou arrogância do Estado de São Paulo de trabalhar meio que individualizado, como se fosse um país à parte, não é? Então, eu vejo essa medida que foi tomada de ação conjunta, integrada do governo federal e paulista, de trabalharem não só nessa questão da inteligência, mas também trabalhar programas de enfrentamento ao crack, que acho que é a droga devastadora do século XXI, que tem que ser contida, tem que acabar, porque ela está acabando com o ser humano. E também trabalhar... E é muito acessível, né? Porque exatamente. É muito barato. E também trabalhar uma questão importante, que é o seguinte, que é atacar a lavagem de dinheiro. Porque os tubarões da droga, tá certo? Que ganha fortunas e que faz lavagem em grandes bancos americanos, inclusive, como tem sido denunciado, nem está sendo, tá certo, cogitado para ser o foco principal da ação do Estado, né? Então, eu acho que a lavagem de dinheiro é um núcleo importante de atuação, que aí a União com o Estado pode chegar nos principais, porque o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, é uma guerra de um lado dos soldados da delinquência, tá certo? E os soldados da Polícia Militar e Civil, né? E essa guerra não é boa, ela tem que acabar. Acho que as autoridades têm que acalmar a sua polícia, tá certo? No sentido do uso excessivo da força. E também mudar o modelo de abordagem, que é o que nós estamos tratando aqui. E o modelo de abordagem é aquele que nós falamos aqui no começo, que eu acho que nós temos esse ponto comum, que é oferecer alternativas de inclusão para uma nova vida, uma vida com qualidade e também uma qualidade urbana melhor, né? Tem o esgotamento do nosso sistema penitenciário também. Tem vários especialistas dizendo que ele está falido, que não adianta você botar mais preso lá, porque é uma fábrica de ladrões. Então tem que mudar também isso. A nossa lei antidroga, tá certo? Sobre drogas também tem que mudar, né? Porque hoje se prende muito com base nela, quer dizer, São Paulo prende muito, entope as cadeias, né? Então tem que mudar no sentido de descriminalizar o usuário e atacar o grande barão da droga. Esse é que tem que ser atacado, né?
que institucionaliza, que legaliza, tá certo? A ilegalidade formaliza no mercado. E quem são os barões da droga? A gente sabe? A sociedade sabe? Ou teria que investigar? Tem que investigar. Tem que investigar. E só vai investigar focando a lavagem de dinheiro. Porque aí nós vamos ver, tá certo, que ela está institucionalizada e o barão da droga não gosta do pequeno traficante que é preso, não gosta do usuário, tá certo? Ou seja, existe um comércio da droga, tá certo, no Brasil e em todo o mundo, que usa os próprios mecanismos de reprodução do capital, que não tem diferenciação. Então, isso tem que ser atacado. E a outra coisa importante é o seguinte... Agora, Arquimedes, só uma coisa, um elemento nisso que você está falando, porque uma das hipóteses que tem sido veiculadas pela mídia é de que, digamos, a gota d'água deste momento, desse embate entre as polícias e os bandidos em São Paulo, se deu, entre outras coisas, pela questão de uma entrada mais forte nos caça-níqueis, né? Num crime que não é propriamente droga, mas é jogo ilegal, etc. Essa é uma das hipóteses que a mídia tem aventado como um dos elementos que ampliou, colocou fogo, né, nesse confronto que já vinha aquecido, né, nos últimos tempos e nos últimos anos. Então, a questão da droga, mas não só da droga, a droga, o jogo ilegal, o tráfico de armas, o problema do controle de fronteiras, quer dizer, a gente tem um conjunto de fatores que se associam e que amplificam e muito, né, intensificam e muito as dificuldades de segurança, ou não? Olha, em primeiro lugar, é o seguinte, existe uma economia informal do crime. Que precisa ser atacada. Porque tem agentes públicos envolvidos. E o que nós estamos vendo, pelo que eu tenho acompanhado na mídia... Quer dizer, a gente já viu, inclusive, casos no Brasil de representação parlamentar, né? Quer dizer, desses grandes grupos de tráfico ou de crime, como estava falando dos caça-níqueis, etc., acabando milicianos e tal, gerando dinheiro e financiando... Me permita só uma parte, eu estou aqui acompanhando também a intervenção do Arquimedes, secretário Arquimedes, mas o crime organizado se infiltra no legislativo, se infiltra no judiciário, se infiltra em todos os setores da sociedade. Nas igrejas. E nas igrejas, isso não é um setor, não. Essa semana mesmo, falou em igreja, uma igreja foi desbaratada que servia como lavagem de dinheiro, com alguém, um criminoso, que era uma nominação religiosa qualquer, e por ali lavava-se dinheiro, dava origem ao dinheiro. Então se infiltra na igreja, se infiltra entre os fiéis, se infiltra em tudo quanto é lugar. Mas eu acho que o padre levantou uma questão muito séria aqui, que eu só gostaria de fazer, não querendo roubar a sua intervenção, Arquimedes, que é brilhante, eu gostei muito, mas ele fala uma coisa que é com muita propriedade, que é o holocausto africano em terras brasileiras, que foi a escravidão. Onde surgiu tudo isso? A população negra, milhões de negros cativos foram trazidos a esse país, morreram nos navios negreiros, foram chicoteados nas fazendas, construíram a riqueza e a pujança desse país, e do dia para a noite foram jogados nas ruas. Sem sequer, muitos deles falavam o idioma português, eles falavam os dialetos africanos, muitos que sem compreender foram levados. E foi criada uma lei, o que é pior, foi criada uma lei de vadiagem. Se você não arrumar emprego, você está preso em 30 dias, mas ele vai fazer o quê? Então, tu construísse uma cultura. Então, hoje, um bacana na rua, você não vê um bacana, não sei, shopping center que está mudando isso, carregar pacote, porque carregar pacote era função de escravo, isso vem do Brasil colônia. O bacana não carrega, não. Inclusive, uma parte só que me chama muita atenção é que naqueles morros da Brasilândia onde trabalhamos, a população negra é uma população predominante. É o preto periférico. Sim. E pobre. E é esse que é o cliente do sistema. Quando a gente não atacar essa causa estrutural da miséria, da pobreza, das heranças do Brasil colônia, que se fazem presente até os dias de hoje, aonde a gente discute até hoje a lei de cota, ou seja, não se dá acesso ao miserável. O filho do rico vai para a universidade pública, que é a universidade ponta. O filho do pobre não vai, ele vai cair no ProUni e cai no Marapuca. Eu falo isso porque, como eu sou da ordem, a gente tem o exame de OAB, 90% de reprovação. Você tem analfabeto tecnológico, ele compreende a palavra, mas ele não consegue entender o texto. Essa é uma tragédia.
E aí vem governo e fala, não, nós formamos, seja o governo que for, não estou apontando nenhum, nós formamos milhões de bacharéis esse ano. Assim, qual a qualidade desses bacharéis? O que é isso? O que Sequer conseguem ser aprovados numa prova de OAB? proficiência profissional. É, proficiência profissional. Que eu garanto a você, não porque eu tenha passado, eu passei, que não tem nenhuma dificuldade. Aí se prolifera a indústria do cursinho. O cursinho ensina a responder. O cidadão aprende a responder, mas não sabe lidar com o instrumento profissional. Agora, você está falando de uma coisa que, suponho eu, é de médio e longo prazo. Absolutamente fundamental. Quer dizer, preciso construir políticas de Estado, políticas públicas, que deem conta tanto da qualidade da educação, da inclusão social, da distribuição de renda, etc, etc, etc. Tem uma agenda grande para a gente enfrentar um conjunto de problemas. Agora, do ponto de vista conjuntural, mas aqui agora, a gente ainda não deu conta de alterar a cultura. Até lá, fazemos o quê? Eu acho, sem cortar aqui o doutor Luiz Augusto, é o seguinte. Primeiro, nós estamos vivendo uma transição no Brasil de políticas de desenvolvimento econômico, social, que precisa apertar o acelerador, né? Para que isso ocorra com mais rapidez, né? Segundo, nós temos que fazer o enfrentamento da criminalidade, né? Para pegar a questão conjuntural. Eu acho positivo a medida que foi tomada de fazer uma força-tarefa envolvendo Estado e União, o Judiciário, trabalhar com inteligência e ir lá, tá certo, no foco, prender, tá certo, de maneira seletiva e fazer, ou seja, fazer uma repressão qualificada. E não uma repressão, tá certo, que não tem, que é tiro para todo lado. Tiro para todo lado, quer dizer, sobra para quem? Sobra para inocente, sobra para os inocentes também do lado da polícia, que morre em serviço ou morre em folga. Então, essa ação é uma ação importante. Segundo, por exemplo, essa operação, recente Operação Saturação, que está ocorrendo, chamada Operação Saturação, ele iria nessa direção? Que está ocorrendo na favela de Paraisópolis, por exemplo, ou o processo de pacificação de favelas no Rio de Janeiro, ela iria ir numa direção, ela poderia ser algo próximo disso que você está apontando? São ações que precisam, mas que tem que trabalhar com inteligência. Eu acho que o grande acerto desse entrosamento é trabalhar com os elementos de inteligência que a Polícia Paulista tem e que a Polícia Federal tem, tá certo? E o outro foco é a lavagem. Porque quem está morrendo são os soldadinhos, tá certo? Porque São Paulo prende muito usuário de droga. Essa política de droga, como já falou aqui no programa, e também muitos especialistas concordam que ela tem que mudar. Ela só aumentou a população carcerária, mais de 50% da população carcerária do Brasil. E o Estado de São Paulo não foge à regra. Quem? Tudo os meninos do tráfico, né? Os jovens do tráfico. Chamados aviões do tráfico. São os escravos do tráfico. Nós estamos falando aqui de escravidão estrutural, mas é o seguinte, são os escravos do tráfico. Então é o seguinte, o que o Drauzio Varela está dizendo? Que as cadeias hoje são fábrica, tá certo, de mais criminosos, de mais ladrões. Então essa política de encarceramento, ela está equivocada também. Precisa mudar. E você não muda, tá certo, se não for com a inclusão social. Por último, eu queria colocar o seguinte, que precisa retomar, no caso da capital e da região metropolitana, o Fórum de Segurança Pública, que foi ele que fez o parto, que pariu uma política de segurança com cidadania. Foi dessa fonte que Diadema bebeu, que Osasco bebeu, que a capital bebeu, que Guarulhos e que várias cidades de região metropolitana... E por que ele foi abandonado? Pois por quê? Porque a capital, tá certo, que sempre buscou a coordenação, tá certo, abandonou essa trincheira. Então, você tem que ter um entrosamento, não só da União, tá certo, com o Estado, mas a região metropolitana, os prefeitos têm que se encontrarem, tá certo, para estabelecer políticas de segurança, propriamente, e o que significa também, por outro lado, tá certo, voltar com as políticas de inclusão social, né? Então, essa foi a tônica do fórum, que nasceu lá em 2001,
E ele ficou nos últimos 10 anos na penumbra, né? Então ele precisa ser retomado com força, com energia, precisa criar um gabinete de gestão integrada na região metropolitana. O Rio de Janeiro faz isso, Bahia faz, Recife faz, Vitória, Rio Grande do Sul. E a gente tem resultados positivos. Por quê? Porque regiões. você junta agentes públicos da polícia, de todas as polícias, os representantes ou o próprio prefeito, e também você discute não só a integração na parte de segurança, mas a integração também das políticas públicas, né? Então, esse fórum precisa ser, de novo, tá certo? Retomado. Eu tenho esperança que ele vai ser retomado, para que ele seja, e também com representação da sociedade civil. Nós estamos falando aqui, por enquanto, dos entes do Estado, né? Mas Diadema, quer dizer, o que foi fundamental foi a participação também da sociedade civil. Mas sobre a sociedade civil falaremos no próximo bloco. Maravilha. Já voltamos.